e glória a ti. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Agora eis que diz o Senhor: de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelo mais velho. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny, caríssimos irmãos e irmãs, eis que chegamos ao 5º domingo da Quaresma, o último domingo antes de iniciarmos a Semana Santa. E é importante percebermos como a liturgia foi nos guiando até aqui, nos guiando a depositar a nossa confiança na infinita misericórdia do Senhor e a nos voltarmos para Ele, a buscarmos o seu perdão
como vimos com o filho pródigo no domingo passado. O perdão que o Pai nos oferece é claramente manifestado no seu Filho Jesus. Ele é o sumo pontífice, aquele que faz a ponte entre nós e Deus. Ele foi o enviado pelo Pai, não para julgar, mas para salvar. E podemos ver isso claramente neste trecho do Evangelho de São João, que nós acabamos de ouvir da liturgia de hoje, onde Jesus nos conta sobre a parábola da mulher pecadora. O Evangelho nos diz que Jesus estava ensinando no templo, como era de costume, e de repente, um bando de fariseus chega com uma mulher que tivera sido pego em flagrante adultério. Mas a intenção primeira daqueles fariseus e dos mestres da lei não eram condenar aquela mulher, mas eram tramar uma cilada para poder condenar a Jesus. E porque eles apresentam aquela mulher pega em adultério, diz e exclamam em voz alta o que diz a lei de Moisés com o que deve ser feito com a mulher pega em tal situação. E a lei dizia que naquela condição, aquela mulher deveria ser apedrejada. E por isso, eles tentam a Jesus e perguntam qual era o parecer de Jesus a respeito daquela situação. Que Jesus pudesse dar uma interpretação para aquilo. Ora, diante desta situação, se Jesus tivesse dito que a lei deveria ser cumprida, que a mulher deveria ser apedrejada ali em praça pública, ele estaria se contradizendo, pois ele veio para salvar o que estava perdido. Mas, se ao contrário, Jesus tivesse dito que a mulher não fosse apedrejada, estaria descumprindo a lei que ele mesmo disse que não veio para abolir, mas que veio para dar pleno cumprimento. Mas a atitude de Jesus diante da pergunta que fazem os fariseus e os mestres da lei é uma atitude desconcertante. Ele se cala, se inclina e começa a escrever no chão. Ao silêncio de Jesus, aqueles fariseus ficaram inquietos, porque eles não estavam acostumados a silenciar, estavam simplesmente acostumados a ditar ordens, a dizer tudo o que deveria ser feito. E nós também não estamos acostumados ao silêncio, não estamos acostumados a silenciar. O filósofo cristão Blaise Pascal afirma que não há nada mais insuportável para o homem do que estar parado em silêncio, pois assim, em silêncio, ele se depara com o seu próprio vazio, com o seu nada. E este silêncio de Jesus serviu para que os fariseus e mestres da lei analisassem as suas consciências e assim pudessem ver o que estavam fazendo. O Evangelho nos diz ainda que, estando em silêncio, Jesus escrevia no chão. Mas o que ele escrevia? Talvez nós já nos fizemos esta pergunta ao analisarmos e meditarmos este Evangelho. O que Jesus se pusera a escrever no chão diante daquela situação? Obviamente o Evangelho não nos diz o que é que Jesus escrevia, mas muitos se arriscaram a dizer
o que Jesus escrevia. E um deles foi Santo Agostinho, que disse que ali Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles fariseus e mestres da lei que levaram aquela mulher para ser apedrejada, para ser condenada. Isso para significar que o nome daqueles que levaram aquela mulher para ser condenada estaria escrito somente aqui na terra e não no céu. Mas os fariseus queriam a todo custo que Jesus desse uma resposta objetiva àquela situação. E eles insistiam para que Jesus desse essa resposta. E é neste momento que Jesus se levanta e, olhando para eles, diz essa frase muito conhecida para nós: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Eis que eles ouvem aquilo que não esperavam, a voz da justiça: seja julgada a pecadora, mas não pelos pecadores. Esta afirmação de Jesus levou os fariseus a refletirem sobre suas vidas. E deve também nos levar a esta mesma atitude, a analisar a nossa vida. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e ver e nos perguntarmos: como anda a minha vida? Como anda a minha relação com Deus? Como anda a minha relação com o próximo? Porque tem uma coisa que de fato nós somos mestres em besbilhotar e julgar a vida do outro. Mas Jesus vem nos alertar neste Evangelho que nós não devemos ser assim. Nós, enquanto cristãos, não temos a capacidade e o dever de julgar a ninguém, mas devemos agir como Jesus, com misericórdia. E a esse respeito nos diz outro grande santo da igreja, São Gregório Magno: quem antes não se julgar a si mesmo, não sabe julgar o outro com retidão. É uma atitude hipócrita condenada por Jesus, pois se não temos a capacidade de ver o cisco que está no nosso olho, como nós podemos julgar a trave que está no olho do irmão? Dom Bosco ainda nos dá um outro grande ensinamento: falem muito de Deus, pouco de si mesmo e nada de ninguém. Falem muito de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros. Isso para nos dizer que se nós nos ocuparmos a falarmos de Deus para os outros, nós não teremos tempo para estar falando da vida de ninguém. Porque nós estaremos nos analisando a nossa vida, como nós estamos com Deus e buscando crescer na nossa intimidade com Deus. E deste modo, nós saberemos e teremos a capacidade de conduzir os outros para Deus, porque nós estaremos paulatinamente crescendo na intimidade com Deus. Portanto, a palavra de Deus neste domingo nos convida a fazer uma autoanálise da nossa vida, a tomarmos consciência das nossas atitudes. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? A sabedoria popular, com base neste ensinamento de Jesus, nos diz que quem tem telhado de vidro, não atire pedra no telhado do irmão. O que Jesus está querendo nos ensinar com este Evangelho é que nós devemos parar de farejar e de investigar a vida dos outros e olhar para a nossa própria vida, a não julgar os outros, mas a sermos misericordiosos,
a olhar o próximo com os olhos de Deus. E o Evangelho ainda continua nos ensinando. Quando Jesus levanta os olhos e percebe que está ali somente ele e aquela mulher, que todos tinham ido embora, eis que ali naquela cena se encontram somente a misericórdia em Jesus e a miséria, o pecado naquela mulher. Onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Pergunta Jesus àquela mulher. E aquela mulher vê no olhar de Jesus um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar que não condena, mas um olhar que acolhe. Por isso, ela encontra coragem e responde a Jesus que ninguém a condenou. E Jesus lhe dá uma resposta simples e objetiva: nem eu te condeno, vá e não torne mais a pecar. Jesus, que conhece o mais íntimo dos nossos corações, vê o sincero arrependimento daquela mulher, e por isso não lhe diz mais nada que isso: não peques mais. Por mais que seja difícil, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos assumir o propósito diante de Deus de também não mais pecar. É fácil? Não é. Porque mesmo depois do batismo, ainda resta em nós a concupiscência, a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. E nós só conseguimos e só conseguiremos vencer o mal e vencer esta inclinação se de fato nos colocarmos diante de Deus e suplicarmos a graça do Espírito Santo para que Ele nos dê força, para que nós não cedamos às tentações do inimigo. É por isso que na nossa oração diária, ao acordarmos, ao oferecermos ao Senhor o nosso dia, precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê a sua graça, para que nós sejamos fortalecidos, para que de fato nós não caiamos na tentação e não cedamos às investidas do mal. Precisamos ter esta consciência e pedir ao Senhor para que Ele nos fortaleça, para que assim nós cada vez mais consigamos crescer e progredir na intimidade com Deus e na vida de santidade, pois esta é a vontade do Senhor para nós. Precisamos ter a consciência de que mais grave do que o pecado do adultério daquela mulher é o pecado da infidelidade para com Deus. Não que aquela mulher não deveria ser julgada, mas não pelos homens, pelos pecadores, mas pelo tribunal da misericórdia do Senhor. E para sermos fiéis ao Senhor, precisamos, assim como São Paulo, abrir mão das coisas deste mundo e nos unirmos de todo o coração ao Senhor. Paulo, depois que teve o seu encontro pessoal com Jesus, ele afirmou aquilo que nós ouvimos na segunda leitura: considero tudo como lixo. E de fato nós precisamos nos desapegar das coisas deste mundo e mirarmos o nosso olhar para o céu, mirarmos o nosso olhar para as coisas celestes, para Deus, para que assim nós cada vez mais cresçamos na intimidade com o Senhor. Dentro de poucos instantes, nós teremos a oportunidade de nos encontrarmos com a presença sacramentada e eucarística de Jesus. Ele é o ressuscitado, que nos concede o seu perdão, que nos repete muitas das vezes as palavras consoladoras que disse àquela mulher pecadora: vai em paz e não peques mais. São estas palavras que nós ouvimos muitas das vezes
ao terminarmos de nos confessarmos. Porque o Senhor, Ele não se cansa de nos perdoar. Já nos dissera isso inúmeras vezes o Papa Francisco. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. O Senhor nos perdoa sempre. Basta que nós nos aproximemos diante dEle com um coração humilde e contrito para poder suplicar-lhe o seu perdão. Por isso, estamos já nos aproximando do final deste período quaresmal e entraremos na Semana Maior, na Semana Santa. Nós ainda temos a oportunidade de procurar viver a experiência da misericórdia e do perdão do Senhor, para que nós também experimentemos esta graça, esta misericórdia do Senhor, a mesma que experimentar esta mulher pecadora. E assim possamos crescer neste processo de santidade e de aproximação do Senhor. Por isso, peçamos o auxílio da Virgem Santíssima, ela que é a cheia de graça, para que nos ajude a sermos fiéis a Deus e a fugirmos às ocasiões de pecado, não falando dos outros, mas levando-os a Deus. Que assim nós possamos suplicar a intercessão da Virgem Santíssima com essa jaculatória. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, fazei o meu corpo puro e minha alma santa. Ó minha Mãe, preservai-me do pecado mortal. Amém.